Olá, família do tiro! Nós vamos ver aqui neste vídeo hoje uma continuação dos testes dos slugs. Mas para isso, eu vou ter que explicar para vocês duas coisas interessantes, que é a harmônica e o que é estabilização de pellets e slugs. Porque eu vi dados preocupantes quando eu joguei aquelas informações que eu apresentei no primeiro vídeo numa tabela. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é estudar um pouquinho o que é a harmônica do cano. E eu vou pegar aqui uma ferramenta importante para a gente entender isso. O cano de uma arma funciona como o bordão desse violão. A cada local que você aperta, ele vai te dar uma nota diferente. E no cano da arma é bem parecido. Cada slug, cada peso, cada dimensão, ele vai criar uma vibração diferente no cano, que importa na saída do projétil na boca dele, seja slug e seja pellet. Mas você vai ter que entender muito bem a diferença do que acontece na saída da boca do cano, e a gente vai explicar um pouco mais para frente. Agora, com os slugs, parece que acontece de verdade, é isso aqui, ó. Eles se comportam bem danadinhos. Eu vou explicar inicialmente para vocês como é que um pellet se estabiliza. Ao sair do cano, todo projétil pode sofrer alguma perturbação, que vocês vão ver na animação um exemplo. Mas os pellets, diferentemente dos slugs, que nós vamos falar depois, eles têm uma capacidade de se autoestabilizar. E essa autoestabilização vem pelo fator aerodinâmico dele, que permite que, mesmo que aconteçam instabilidades, ele rapidamente se corrija e mantenha uma trajetória mais ao centro do cano. Então, o arrasto aerodinâmico, que está representado aí por essas linhas cinzas, turbulentas em volta e atrás, é que vão fazer esse trabalho conforme fosse uma corda que alinha ele, né, mantém ele sempre apontado para a direção do alvo. Mas o custo disso é que, como o exemplo da corda, ele vai sugar muita energia do projétil. Então, os pellets eles acabam se estabilizando muito mais pelo fator aerodinâmico do que pelo fator giroscópico, que tem uma outra função principal no pellet, que é evitar que algum defeito na saia ou na cabeça dele, se ele não girasse, apontasse ele para um lugar muito longe do alvo e acontecesse um acidente. Apesar de que a estabilização giroscópica também ajuda ele, mas não é o principal fator. Agora nós vamos observar como é que funcionam os slugs, que são o contrário disso. Os slugs não utilizam o efeito aerodinâmico para se estabilizarem. Eles utilizam o efeito giroscópico. Eles interagem muito pouco com ar, 6, 7, 8 vezes menos do que um pellet. Então, a única coisa que vai fazer ele seguir em direção ao alvo de forma retilínea é o efeito giroscópico, a capacidade que ele tem de girar em torno do próprio eixo e se estabilizar. Então, qualquer perturbação na boca do cano vai tirar ele da trajetória naquele momento e ele só vai passar a seguir reto novamente, estabilizado, quando ele entrar no módulo sleep, que chamam dormindo, né? Nesse momento, o efeito giroscópio colocou ele numa situação de trajetória linear, e aí ele vai bater no alvo com qualidade. Então a perda de precisão do slug normalmente é quando ele sai do cano, ou por defeito na saia, ou por uma coroa mal feita, ou pelo um efeito harmônico que está balançando demais a ponta do cano. E depois de um tempo ele estabiliza e vai com muita qualidade até o alvo. Por isso que os slugs tendem a ter uma precisão menor numa curta distância, mas tendem a manter essa precisão que ele conseguiu ali até distâncias muito longas, que é o contrário com o pellet. Ele consegue se estabilizar muito rápido, mas em longas distâncias
ele interagindo com o vento, ele depende da estabilização aerodinâmica, ele vai perdendo a precisão. Nessa tela, nós vamos fazer uma sistematização das informações que eu colhi em campo. Para situar vocês de onde estamos e aonde vamos, eu vou fazer um resumo do que eu estou fazendo nesse teste. A primeira fase dele foi dar 5 disparos em cada alvo com um slug diferente. E o primeiro alvo eu fiz com um pellet, que é o meu ensaio de controle. O que é um ensaio de controle? Eu já sei que o meu pellet rifle RTX Medium agrupa, que é até a munição que eu faço competições de WRABF com ela com sucesso. Então ele correspondeu ao que eu esperava. Ele fez um grupo de 11mm, que eu já consegui com ele, mas eu vi que a arma estava ok. Depois eu parti para os disparos com cada um desses slugs da Monster, que tem pesos e gramaturas e comprimento e largura diferentes. E cheguei a esses alvos que estão aí em tela. Também medi a velocidade e registrei tudo aqui, medi os grupos e está tudo registrado. E nessa fase do teste, dessa análise, eu quero buscar uma correlação entre os grupos e esses dados. O que se tem algum dado que me explique por que aquele grupo aconteceu daquela forma. Então, essa é a segunda fase. A terceira fase, que ainda não o fiz, vai ser disparar com os slugs que tiveram os melhores grupamentos, variar a velocidade para cima e para baixo, buscando um ponto aonde esse grupo feche. Eu também posso observar que ele vai abrir. Então, eu não sei se esses já são os melhores resultados ou se eles ainda vão melhorar ou piorar. Essa vai ser a terceira fase. E ela me ajuda a entender como está funcionando a harmônica do cano e como está funcionando também a qualidade dos slugs. Por isso que foram 5 disparos em cada alvo, mas ao todo foram 35 disparos. Ou seja, a amostra é grande e você vai ver que os resultados aqui são muito preocupantes e assim surpreendentes. Eu vou mostrar para vocês agora como é que eu achei uma relação desses dados com os grupos. Me acompanhe aqui. A primeira linha aqui, a B, eu estou dizendo o que eu atirei, se foi com slug ou se foi com o pellet. Na coluna C, eu estou colocando aqui o diâmetro, 5,49, 5,50, e aí por diante. Na coluna D, que vocês estão vendo aí, a mãozinha está ali em cima, é a altura do slug. Bem, depois eu venho aqui na gramatura em grains, que é um padrão que os americanos utilizam mais e o pessoal de fogo. A turma do ar, e aqui no Brasil, costuma usar mais gramas, que a gente está mais familiarizado. Assim eu fiz com a velocidade na boca do cano, VO. Eu coloquei aqui em metros por segundo. O spread, que é a diferença do tiro que foi mais rápido e o mais lento. Então esse é o spread, a diferença aí. Eu coloquei aqui também a mesma coisa em FPS. Eu coloquei aqui os grupos que eu medi com 4 disparos na coluna K. Na coluna L, os grupos com 5 disparos. Na coluna M, o desvio padrão. E na coluna P e na coluna Q, as imagens dos grupos para vocês visualmente entenderem. E eu já vou começar explicando uma coisa para vocês. Por que eu tirei um disparo de cada grupo? Porque é o seguinte, ao atirar, eu via que os grupos ficavam muito fechados e um só, na maioria dos casos, saía do grupo. Era uma espécie de um flyer. E esse flyer contamina a percepção da análise dos dados. Então, eu tirei de todos os disparos, inclusive do pellet, um disparo. E ali em cima, você pode ver essa primeira linha aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, é do pellet. O grupo tinha 12,8, que é o da direita com xizinho aqui, e caiu para 11,3 quando eu tirei esse disparo. Fiz um tratamento digital da imagem. Aqui embaixo você pode ver esse grupo bem fechadinho, que tem 10,4 milímetros com 4 disparos, e o flyer aqui que levou ele para 16,3. Como esse foi um padrão, eu tirei de tudo e eu tenho certeza que isso não contamina os dados. A metodologia é essa. Eu coloquei em ordem crescente
os grupos realizados com 4 disparos. Então, todas essas linhas e todos os dados estão organizados do melhor grupo para o pior grupo. E eu vim ver aqui na coluna C, por exemplo, se tinha alguma coisa no diâmetro que tinha o mesmo padrão crescente dos disparos dos grupos. Se os grupos estão do menor para o maior, será que o diâmetro também está do menor para o maior? Não está. 5,49, 5,50, então não tem correlação do diâmetro, neste caso, com o grupo. Será que o comprimento tem relação com o grupo? Também não vi. 6,42, 6,1, slug comprido, pequeno, mais curto, em todos os grupamentos, bons e ruins. Então ele está aleatório. A gramatura, o peso, neste caso também, não teve nenhum padrão que seguiu o padrão dos grupamentos. Eu começo ali com 1,31 gramas, 1,21, 22, 1,31, está tudo misturado. Aí eu fui para a velocidade, que é o VO ali em metros por segundo, 253, 263, 259, 253, tudo misturado. Ele não segue uma ordem crescente de velocidade e tal. Então, a velocidade também não impactou. E agora a gente vai chegar no desvio padrão. O desvio padrão aqui está calculado em cima da velocidade, ok? Então, eu peguei a média das velocidades e você acha o máximo desvio para cima e para baixo. Então, se eu tenho um disparo que eu fiz a 100 metros por segundo e o desvio padrão tem 5 metros por segundo, a minha expectativa é que meus disparos cheguem no máximo a 105 e no mínimo a 95. Então, se eu tenho um desvio padrão de 1 metro por segundo e o meu disparo médio foi de 100 metros por segundo, eu vou ter uma expectativa que meus disparos cheguem a 101 metros por segundo máximo e mínimo 99 metros por segundo. Isso é diferente do spread, porque o spread simplesmente pega um que viajou lá para cima e um que viajou lá para baixo e te dá uma margem muito grande. Esses são pontos fora da curva. O desvio padrão coloca tudo numa distribuição estatística, vamos dizer assim, probabilística. Então, eu espero, vamos colocar aqui nesse primeiro slug de 5,49, de 20,20, que teve desvio padrão de 1,7, que a velocidade dele suba aqui no máximo 1,7 e deixa aqui no máximo 1,7 em FPS, viu, gente? Que é muito pouco. Então, o desvio padrão desse disparo aqui, que fez um grupo muito pequeno, foi mínimo. Então, o que eu descobri? Que o desvio padrão ele vai crescendo exatamente quando o grupo também cresce. Então, o grupo de 10,4 teve um desvio padrão de 1,7, o grupo de 10,9 teve um desvio padrão de 2,4, o grupo de 18,6 milímetros teve um desvio padrão de 3,1 e o Lé bateu com o CRE 100%, o que eu não tenho dúvida aqui mais, que o que mais impactou, ou o que realmente impactou no fechamento e na abertura do grupo, foi a qualidade da arma e do projétil. Quanto melhor a qualidade da construção da arma, o menor spread, o projétil que você está usando, o slug, e esse número, essa variação é menor, melhor vai ser o seu grupo com os slugs. Lembrando que alguns acidentes podem acontecer, acidentes de harmônica, acidentes de projetos mal feitos, mas no caso dessa Outlander, que tem uma qualidade muito grande da sua reguladora, que tem um spread e um desvio padrão em quase todos os projéteis muito pequenos, ela permitiu fazer com excelência esse teste e análise dos dados. E por que isso é preocupante, gente? Armas que têm baixa qualidade, projéteis que têm baixa qualidade, se falando de slugs, provavelmente eles não vão agrupar tão bem. Eles vão ter algum tipo de grupo. Mas para buscar esse grupo perfeito, esse grupo de competição, você vai ter que ter um equipamento bom e um slug bom. E isso que é preocupante. É claro que cada um vai ter um grupo que lhe atende. Precisão é uma coisa que atende a cada pessoa individualmente. Se eu preciso acertar uma latinha 25 metros, está tudo certo. Mas se eu preciso acertar um alvo de 2 milímetros,
que é um alvo aí o centro de um alvo de WRABF, a coisa já fica diferente. A terceira fase que eu ainda não fiz é pegar cada projétil desse que teve o melhor grupo, eu vou escolher provavelmente 3, e vou começar a variar um pouquinho a velocidade para cima e um pouquinho a velocidade para baixo, para ver se eu consigo um nó harmônico do cano onde esse slug ainda feche mais. E vou fazer novamente a coleta dos dados para fazer uma análise. Se eu chegar num grupo ainda menor do que esse, mesmo com flyers, qual vai ser a quarta e a quinta fase, se elas houverem? É descobrir por que um ou dois de um grupo muito fechado saem do centro. Se é a qualidade do projétil, se é alguma coisa relacionada à velocidade que varia do disparo, se é alguma coisa relacionada à montagem da carabina. Existem várias outras coisas, além da velocidade, que podem impactar na harmônica. Muitas armas, só de você apertar um parafuso a mais, ela vai mudar o ponto de impacto. Inclusive, tem armas que você regula a harmônica dela variando o aperto do parafuso que segura a armação na coronha. Então, existem, além dessa terceira fase, outras possíveis que eu não sei se a gente vai fazer. Mas a terceira eu tenho a expectativa de fazer. Encerrando aqui, eu vou pegar esse grupo que foi de 1.7, eu estou com na coluna aqui, ó, M4, onde está o número 1.7, e vou aqui para cima mostrar uma coisa para vocês. Eu estou usando uma função do Google Planilhas que já calcula o desvio padrão, mas olha a qualidade desses disparos. O primeiro disparo, 828, 834, 831, 831, 831, 831. E a gente teve aquele grupo ali. Mas veja, um deles foi 828, está aqui, ó. Eu não tenho como afirmar que foi ele que gerou o flyer. Eu desconfio que sim. Porém, por que esse disparo foi 828? Os outros foram quase que exatamente o mesmo. Será que esse slug estava um pouquinho mais fino? Será que... O que aconteceu? É isso que eu falei para vocês, que num quarto e numa quinta fase, a gente pode continuar esses estudos. Olá, turma! Se você chegou até aqui, eu vou pedir que você dê aquele joinha, que você compartilhe com seus amigos, comente esse vídeo e se inscreva no Sala de Tiro.